E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renol. Opa, minha sobrancelha aqui tá toda torta aqui. Professor aqui do Parabólica. E hoje a gente vai falar mais aí sobre ditadura militar. Vocês me pediram e eu preparei bem essa aula. Na verdade, a gente vai fazer em duas partes. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Sobre manifestações artísticas, culturais durante a ditadura militar no Brasil. Tem pouco conteúdo sobre isso na internet, no YouTube, na verdade, principalmente por conta de direitos autorais, mas a gente está aqui encarando, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e dá aquela curtida para ajudar o canal a crescer, afinal de contas tem geral, Brasil, filosofia, sociologia, tem conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Gente, como eu falei para vocês, a gente vai dividir em duas partes, quatro não, duas partes essa sessão aqui sobre manifestações culturais, que senão fica muito grande. É muita coisa que foi produzida durante a ditadura militar aqui no Brasil. Então a gente vai fazer essa primeira parte. Esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre teatro e cinema, que são bem importantes, podem ser cobrados nos vestibulares. E aí, na semana que vem a gente vai falar mais sobre a música, que eu sei que é o que todo mundo espera mais, mas é importante falar também sobre teatro e cinema. Mas depois a gente vai falar sobre a música, porque tem muito mais coisa para falar até. E também falar sobre literatura, né? Que também é importante, tem coisas bem interessantes, tá? Então vamos lá então, porque a gente sabe que conforme o regime autoritário vai se estabelecendo no Brasil, que durou de 64 a 85, é comum que você tenha, como eu sempre falo para vocês aqui, quanto mais repressão, mais resistência. E essa resistência não é feita só através de luta armada, não é só feita através de uma luta institucional pelo Congresso Nacional, não é só feita através de greves, mas também é feita, a luz está mudando aqui, também pela questão de movimentos de cultura, né? Que a gente vai ver aqui que são bem interessantes, são bem importantes, existe uma variedade muito grande. E grande parte desses movimentos eles foram perseguidos, foram censurados. A censura vai atacar muito as produções artísticas no Brasil. E também a gente vai, inclusive, você ter artistas que são presos, torturados, que serão exilados no Brasil, certo? Então a gente está falando de cinema, teatro, as artes cênicas, né? A gente também tem as artes plásticas também, que talvez eu faça um vídeo sobre as artes plásticas, mas aí que inclusive é uma área de interesse minha e de estudo, inclusive, também, que eu acho bem bacana. Talvez eu faça na playlist de História da Arte, aí eu coloco aqui nessa playlist também, tá? Mas nós temos então uma gama de setores da arte, né? A música todo mundo vai saber quando a gente falar na semana que vem nos festivais da Record, nos festivais de música popular brasileira. A gente tem na literatura, inclusive você tem a presença de Carlos Drummond de Andrade, a literatura que vai pegar aqui com a gente hoje também, falando de teatro, principalmente quando a gente falar de Ferreira Goulart, por exemplo. Então, há um campo muito grande para a gente poder estudar aqui, para a gente entender, certo? E vamos começar pelo teatro, porque tem algo que é grandioso para falar durante esse período, que vai ser a formação do grupo em 1964, já nos primeiras semanas aí pós o golpe de 64, a formação do grupo Opinião, que aí muitas vezes a gente vai falar o Teatro Opinião. O grupo de teatro que vai ter uma gama de autores, de roteiristas, de escritores, de atores, de músicos que vão participar em vários núcleos dentro desse grupo. É um grupo, né, que a gente chama Opinião. E ele é formado principalmente aí por artistas que eram ligados ao CPC, o Centro Popular de Cultura, que era uma organização ligada à UNE, a União Nacional dos Estudantes, que foi extinta durante a ditadura, foi colocada na ilegalidade. Eu até já contei essa história do congresso que aconteceu de forma clandestina da UNE. Logo nos primeiros dias do golpe de 64, antes mesmo da posse do Castelo Branco, do Humberto Castelo Branco, a sede da UNE no Rio de Janeiro foi incendiada. Então, a gente já está falando de um grupo que se formou com um propósito de preservar a liberdade de expressão, de fazer críticas à ditadura militar, muitas vezes utilizando metáforas em suas peças, sejam elas peças teatrais, e eram algo bem amplo, tá? Então a gente tinha inclusive musicais.
a primeira grande obra, né, a primeira grande obra do Grupo Opinião vai ser, de fato, o nome, Opinião, que vai ser um musical aí estrelado por Zequete, Nara Leão e João do Vale. Então a gente já está falando de pessoas de peso que vão estrear estrelar, né, essa obra, essa peça, esse musical. Inclusive, é nessa obra, por ser um musical, que a gente fica conhecendo várias composições que já existiam, mas que ainda não eram tão famosas, que foram colocadas ali para apresentação ao grande público nessa peça teatral. Como, por exemplo, a canção de mesmo nome do compositor Zequete, Opinião. Logicamente, vocês sabem que eu não posso trazer a música aqui, mas a letra é bem fácil de entender. Inclusive, eu pretendo fazer um IGTV mostrando ela aqui pra gente. Mas, olha só, podem me... no Instagram, né? Podem me prender, podem me bater. Tá falando da repressão. Podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui no morro eu não saio. Não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso. E ponho na sopa e deixo andar. Fale de mim quem quiser falar. Aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Então, a composição aí de Zequete foi colocada no Teatro Opinião, fazendo uma crítica à repressão, né, imposta pela ditadura militar, colocada pela ditadura militar. E aí é interessante que outras obras, outras peças foram produzidas pelo grupo. O grupo ele tinha representatividade em São Paulo e no Rio de Janeiro, principalmente, tá? Mas que sempre as peças poderiam sair pelo Brasil, tá? Então era um grupo, não era um teatro físico, mas que utilizava espaços físicos, logicamente, para poder mostrar, né, para poder apresentar as suas peças. A segunda grande obra do Teatro Opinião, ou do Grupo Opinião, foi Liberdade, Liberdade, de Flávio Rangel e Milor Fernandes, onde 4 atores, a Nara Leão, inclusive, envolvida, né, nessa peça também, nessa obra Liberdade, Liberdade, interpretavam 57 textos de personagens, textos de 57 personalidades, personagens históricos na história, textos críticos, inclusive, sociais, e não só no Brasil e também não só no tempo presente naquele momento. Então você tinha textos sendo interpretados de Platão, textos interpretados de Aristóteles, Dorival Caymmi, Martin Luther King, então até Abraham Lincoln. Nós temos vários personagens históricos importantes que vão ser representados nessa obra Liberdade, Liberdade. Além de Castro Alves, Carlos Drummond de Andrade, entre vários outros, certo? Essa peça foi de 1965 e em uma apresentação, o Teatro de Arena, em São Paulo, onde estava sendo apresentada essa obra, foi cercada pela Polícia Militar de São Paulo, que ameaçou jogar bombas, né, por achar ofensivo, né, a leitura de vários textos críticos a uma política, a uma sociedade. E em 1966, um ano após, aí, pelo governo do Humberto Castelo Branco, essa peça foi fechada, considerada subversiva e ilegal para os padrões da ditadura militar brasileira. E olha que a gente não estava nem no ato institucional número 5 ainda, que foi de 68. Oduvaldo Viana Filho e o nome que eu gosto muito, que é o Ferreira Goulart, né? Escritor, poeta, roteirista Ferreira Goulart, vão escrever em 1966, lançar também uma nova obra, extremamente importante, extremamente interessante. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Que aí você já tem uma narrativa mais... bem social mesmo, contando a história de Roque, né? Um homem pobre, Roque, que tem que ter práticas, atitudes ilícitas para poder sobreviver. Então, são bem críticos. Vocês percebem que o Teatro Opinião, só pelos temas que eu estou falando para vocês, eles trabalham com ideias de questões éticas e questões bem subversivas para aquela época, né? E o Teatro Opinião, ele, entre vários outros grupos que foram se formando, dentro do Grupo Opinião mesmo,
vários núcleos que foram se formando, recebendo censuras, tentando burlar censuras aqui, ou outras não conseguindo. Ele durou então de 64 até 1983, foi um bom tempo. Muitas pessoas vão falar que ele se desfigurou ao longo desse processo da ditadura militar, mudou muito a sua característica, mas ele esteve ali fazendo frente ao regime militar dentro do conceito do teatro. E aí a gente chega no cinema. Para falar, a gente vai falar de dois grandes movimentos, mas um deles é bem fragmentado, que a gente vai falar agora, que o primeiro vai ser o cinema novo, que é muito interessante. O cinema novo que existe, na verdade, antes da ditadura militar, isso é importante destacar, mas muitos vão relatar que a sua grande força, então vão caracterizá-lo mesmo durante o período militar, na maior parte das vezes. O cinema novo, você já tem obras sendo produzidas desde os anos 50. E o que é o cinema novo? Esse termo, esse conceito de cinema novo é muito interessante passar para a gente, porque o que se tinha de produção em grande parte do mundo e no Brasil de obras cinematográficas seguiam o que era comercialmente rentável e o que fazia sucesso, a narrativa dos grandes heróis, essas coisas todas, de uma estética, né? Que vai ser o cinema hollywoodiano. O cinema novo vai buscar um rompimento com essa proposta hollywoodiana, que inclusive era feita aqui no Brasil por movimentos anteriores aí, até a escola hollywoodiana. Então o cinema novo propõe fazer uma crítica a isso, romper com essa proposta hollywoodiana, mas também pegar fundo na ferida das desigualdades sociais no Brasil, das desigualdades da questão política no Brasil, certo? E aí é importante destacar a estética da fome, né, talvez o maior autor aí do cinema novo, ou pelo menos o mais conhecido, que é o Glauber Rocha. Você tem um livro, né? Eu li no tempo de graduação, A Estética da Fome, ele falando sobre o que é, sobre a questão das críticas, a abordagem das desigualdades sociais, ao invés de tentar colocar uma narrativa do mocinho, do herói dentro do cinema. A Estética da Fome é uma crítica social bem contundente ali à ditadura militar no Brasil. Na verdade, a situação do Brasil, as desigualdades sociais no Brasil, até mesmo porque o cinema novo ele não nasceu durante a ditadura, ele foi anterior. E uma característica que vocês precisam marcar, que é forte no cinema novo, que talvez seja a característica principal, é a liberdade de expressão. Praticamente os autores do cinema novo eles vão ter liberdade 100% para poder produzir as suas obras, liberdade de expressão. Se sua obra vai ser censurada ou não, aí são outros 500, mas é como característica expor a sua expressão, o seu pensamento total na obra. Agora tem uma questão importante para se destacar, porque você tem até críticas, né, atuais que falam que algumas obras do cinema novo, inclusive, foram financiadas por empresas ou até por mesmo órgãos estatais, mas não é nesse contexto aqui que a gente está falando, que muitas delas poderiam, inclusive, ser censuradas depois. Bom, a gente vai dividir o cinema novo em 3 grandes fases, tá? E entendam que talvez a primeira fase seja a fase mais forte, na minha opinião, do cinema novo, que é a fase que você mantém essa proposta de crítica social e de rompimento com o cinema hollywoodiano. Então essa primeira fase vai de 60 a 64, levando em consideração que você já tinha obras consideradas até mesmo já pertencentes ao cinema novo anteriormente aí. Essa primeira fase é marcada de fato por críticas às desigualdades sociais, se aproximando muito da questão da classe trabalhadora, né? Demonstrando que existe sim um processo de luta de classes no Brasil. E talvez a grande obra, ou talvez não, a mais famosa que é do cinema novo, e essa fase é a que caracteriza, quando você fala de cinema novo, essa é a grande característica que a gente tem, vai ser Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, que é curto e grosso, a narrativa é curta e grossa. Se trata de um sertanejo, Manuel, que se une, olha só, ele tinha uma relação de aliança com um coronel, mas ele resolve, de acordo, eu não vou dar spoilers, né? Mas esses filmes vocês podem, inclusive, muitos deles vocês acham até mesmo aqui no YouTube, tá? Ele se une com um grupo de religiosos para lutar contra os latifundiários,
Olha só o que a gente está falando. Dentro de um processo onde o Brasil está às vésperas de receber um golpe de Estado, a gente fala de um sujeito que vai lutar contra as desigualdades sociais, contra os latifundiários no Brasil. Então, é uma obra extremamente emblemática que caracteriza bem o que é o cinema novo. De 64 até 68, a gente chega aí na segunda fase, né, do cinema novo. É uma fase já pós-golpe de 64. É uma fase onde os autores eles presenciaram a deposição do presidente João Goulart pelo governo militar, e eles passam a ter uma descrença um pouco maior sobre o que está acontecendo no Brasil. Eles ficam, de fato, demonstram uma tristeza maior e tentam meio que exemplificar isso no cinema, exemplificar isso em filmes, né? Então, é uma fase já pós-golpe de 64, que vai até mais ou menos 1968. E com direção de Paulo César Saraceni, destaca aí uma obra também que é importante, que é O Desafio, que fala da história de uma mulher, esposa de um grande industriário, né, um dono de indústria, que se apaixona por um jovem estudante de esquerda. Essa obra ela tenta mostrar para a gente um pouco da questão de classes sociais, mas principalmente tenta relatar, inclusive, a burguesia, essa falsa burguesia que a gente tem no Brasil, essa burguesia que pode estar de um lado ou do outro representado pela esposa do industriário, né, do dono de indústria. Então é bem interessante nesse sentido. A gente não está abordando aspectos necessariamente ligados às desigualdades sociais da Terra, mas aqui você já tem um cunho político por conta da influência dos jogos políticos que estavam acontecendo no Brasil naquele período. Mas dessa fase, talvez o maior destaque vai ser também do Glauber Rocha agora, Terra em Transe, que também é um dos ícones do cinema novo, um dos ícones do Glauber Rocha, que conta a história de um senador, Porfírio Dias, que queria se tornar um grande déspota em seu país. E que país é esse? A gente está falando de um país chamado de Eldorado. É um fictício país da América Latina, logicamente que vai fazer uma alusão ao Brasil, certo? E um jornalista, né, um idealista jornalista mais jovem, Paulo Martins, que era ligado a esse senador, o Porfírio Dias, ele passa a se opor ao senador, que era de direita, conservador, e vai lutar contra esse senador, vai lutar contra os planos de um golpe de Estado do senador. Então existe toda uma trama em cima disso. Ele vai lutar, inclusive, até a morte contra o ideal, contra o golpe de Estado que esse senador está querendo dar no Brasil, no Brasil não, do país Eldorado, mas entendam também como Brasil. Logicamente que vocês perceberam então que esse filme, essa obra, foi censurada, né? Logicamente que ela foi censurada, mostrou uma trama política e de um golpe de Estado, né? As vésperas de um golpe de Estado, e acabou sendo censurado no Brasil, mas não só no Brasil. Essa obra, Terra em Transe, né? Em Transe, foi censurada inclusive em Portugal, onde se vivia a ditadura, né? A ditadura salazarista em Portugal, e foi censurada lá até 1974, porque em 74 ocorreu a Revolução dos Cravos, lá, tema que a gente já falou aqui também, inclusive, certo? E aí a gente chega aí na terceira fase, que é a fase final, que já muda muitas características daquela primeira fase que a gente falou, de críticas sociais, ainda se mantém, mas agora a gente tem uma nova roupagem. Essa terceira fase vai de 68 a 72, e ela é característica por uma influência muito grande que o cinema novo vai pegar da Tropicália, ou do tropicalismo, né? Que a gente vai ter aula aqui no canal. A próxima aula vai ser sobre movimentos musicais, então o tropicalismo, a Tropicália, vai ser um movimento aqui no Brasil que é muito mais, eu sei, do que musical, mas vai estar ligado inclusive a outras coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente a partir do ano de 1968, né, das primaveras contra as ditaduras no mundo, né, pela liberdade de expressão, a liberdade sexual, né? Então
Agora fica algo bem mais assim explosivo, né? Então o cinema novo vai ter essa característica também, ele vai pegar essa influência, né? Principalmente de corpos, né? A gente vai ter a presença muito de corpos nus, de cores, isso é muito interessante, né? A representatividade, a representação do Brasil em cores, em coisas extremamente exageradas, né? O sexo vai ser tratado como algo que tenta romper com um tabu e mostrar de fato, né, o sexo, os corpos nus, como eu falei para vocês. Então isso vai ser muito interessante. Joaquim Pedro de Andrade vai ser um autor aí importante em 1969 com a obra Macunaíma, inspirada na obra de 1928, né, de Mário de Andrade, Macunaíma, certo? E eu acho interessante, para quem nunca viu esse filme, você mostra mesmo que é uma distopia, é algo bem interessante. Você tem a retratação lá da feijoada antropofágica, inclusive a antropofagia é muito presente a partir de agora, né? Então você vai ter nativos nus, e isso vai ser totalmente desafiador, né? E vai ser vai ser considerado muito ofensivo pelo conservadorismo brasileiro, pela ditadura militar. A feijoada antropofágica é sensacional, né? Uma feijoada, uma piscina cheia de pessoas, cheia de corpos ali para serem devorados. Isso é bem interessante. E de Nelson Pereira dos Santos, Como Era Gostoso o Meu Amor Francês, que conta a história de um francês sem tabu, que foi capturado por tupinambás e devorado por tupinambás. Então você continua fazendo críticas, mas aí você já pega uma estética, você já pega toda uma questão que vem da Tropicália, que está enfrentando os tabus, principalmente sexuais, impostos pelo conservadorismo, que está ligado, eu já falei isso para você, sobre 68 na França, várias coisas acontecendo no mundo. Você tem no México também, em 68, movimentos aí feitos por estudantes lutando por liberdade de expressão. Então essa terceira fase ela vai pegar esse ponto. Só que não só de cinema novo vivia assim a crítica às manifestações culturais durante a ditadura militar. Em 68, tendo uma vida maior ali de 68 a 73, a gente vai ter um novo movimento no cinema surgindo, esse com a qual eu gosto bastante, e o nome já é bem legal, que é cinema marginal. Isso é bem interessante. O cinema marginal, ele vai ter, ao mesmo tempo que ele pega pontos do cinema novo que tinham lá no início daquela primeira fase, ele tenta romper com outros pontos também, que vieram depois do cinema novo. Ele faz a crítica hollywoodiana, né, ao cinema hollywoodiano, porém o cinema marginal ele não dispõe de tantos recursos financeiros, porque o cinema novo ainda assim teve, como eu falei já para vocês, a possibilidade de você ter recursos financeiros no cinema novo era um pouco maior, ainda mais porque o cinema novo cresceu bastante e acabou atingindo um status, né, maior comercial no Brasil. Agora o cinema marginal não. Marginal porque ele está à margem, inclusive. O cinema marginal ele não só tenta romper com a estética hollywoodiana, assim como rompe na verdade, mas ele também rompe inclusive com essa terceira fase do cinema novo, de coisas coloridas. O cinema marginal ele é visceral, isso significa que ele é intenso. Ele tenta trazer temas que estão ligados de fato ao cotidiano da classe trabalhadora, mas uma narrativa que muitas vezes você vai achar que é sem pé nem cabeça, porque aborda 200 mil coisas durante o filme, e se liga muito mais a movimentos mais radicais de oposição à ditadura, por exemplo, como guerrilhas urbanas, e foge até mesmo de uma estética do belo. Porque ainda assim o cinema novo você ainda tinha uma questão estética física nesse sentido que eu estou falando, tá? Porque o conceito de estética é muito maior do que só físico, mas aqui eu estou falando no conceito físico. E o cinema marginal ele tenta mostrar o que é de fato o Brasil, mas até mesmo em coisas distópicas. É bem interessante parar para pensar, porque ele não tem a preocupação necessariamente com a venda comercial de sua produção. Tanto é que se vendesse, ótimo, logicamente, mas não tem a grande preocupação como é Hollywood, ou até mesmo como foi o cinema novo.
E aí você tem duas produtoras aí que vão ser presentes, né, na estética, na questão do cinema marginal, que seria a Boca do Lixo, em São Paulo, e a Belair, ou Belar Filmes, como vocês quiserem chamar, no Rio de Janeiro. E como que é assim o cinema marginal, essa ideia que a gente está falando de ser a margem da sociedade? Dá para destacar aqui, talvez que seja o grande nome do cinema marginal, de Rogério Sganzella, de 1968, O Bandido da Luz Vermelha. É bem interessante isso. Que é inspirado na vida de João Acácio Pereira da Costa. Quem que é esse? Esse cara foi, na real, um chamado Bandido da Luz Vermelha, que foi preso em 67. O filme foi lançado em 68. Esse cara cometeu vários crimes no Brasil, entre assassinatos, estupros e assaltos à mão armada. E você tem a história de que ele usava uma luz vermelha, ele enganava a polícia, ele tinha vários codinomes para poder enganar a polícia. Ele foi um verdadeiro terror no Brasil, o Bandido da Luz Vermelha. Inclusive, talvez aí os seus pais ou seus avós, eles, dependendo da sua idade, vão lembrar disso. A minha mãe já contava uma história desde que eu era pequeno, do Bandido da Luz Vermelha, do medo que ela teve uma vez quando falaram que o Bandido da Luz Vermelha estava perto da cidade dela. Havia uma notícia que ele estava ali em Pouso Alegre, no sul de Minas, e ela era de Itajubá, nasceu em Itajubá, que é do lado, coladinho de Pouso Alegre, que todo mundo ficou com medo, e na época tinha dado uma notícia de que o pai, com esse medo ali na região, se eu não me engano, ele dormiu com a arma debaixo do travesseiro e a filha acordou de madrugada para beber água. O pai, achando que era o Bandido da Luz Vermelha, ele matou a filha. Então você tem coisas assim tensas, né, para falar desse cara. Esse cara foi preso em 1967 e eu lembro que nos anos 90 ele foi solto. Em 1998, até um jornal, aquele sensacionalista, esses telejornais policiais, quem se lembra, deve ter ainda, né? O Aqui Agora, eu lembro, morava em São Paulo, Aqui Agora fez uma reportagem com ele quando ele foi solto. Ele foi morto depois. Ele foi, não na reportagem, tá? Mas ele foi assassinado depois por pessoas que acreditavam que não deveriam ter soltado ele. Aí eu não sei bem a história. Ele foi solto em 98 e morreu ali mesmo, naquele ano. E aí esse filme ele tenta mostrar, né, mostrar a vida do Bandido da Luz Vermelha, mas uma coisa totalmente assim distópica, às vezes sem pé na cabeça, que faz críticas sociais, mostra a narrativa do povo. É bem interessante e é visceral, porque é tenso. O filme foi produzido um ano depois da prisão desse cara e o Brasil inteiro tinha medo dele, então foi eles não tiveram a preocupação, né? Não ponderaram sobre vamos lançar esse filme e foi um choque de fato, né? Entrou nessa questão do cinema marginal. A gente vai ter um outro aqui que eu gostaria de destacar, que vocês podem inclusive achar no YouTube aqui para assistir, que é o Hitler do Terceiro Mundo. Olha só o nome que a gente está falando, de José Agripino de Paula. Hitler do Terceiro Mundo tenta mostrar de forma caricata um ditador fascista no Terceiro Mundo. Então você já está falando de Terceiro Mundo, que era um termo que se utilizava para países subdesenvolvidos durante a Guerra Fria, e aí você vai falar assim que nós temos um Hitler aqui também, que é um Hitler do Terceiro Mundo, e tenta mostrar de forma caricata. Se você assistir, você vai rir, mas vai perceber que existem críticas que mostram um ditador extremamente incompetente aqui no Brasil. Deixa eu tomar água aqui, peraí. Aqui no Brasil, o jeito que os soldados andam com ele é tudo muito caricato. E aí você tem heróis que se criam ali, né, que são praticamente heróis bem história em quadrinhos mesmo, né, com destaque aí para o samurai, que é feito, né, pelo Jô Soares. É um samurai com todo um kimono branco, cabelo comprido, extremamente caricato, que anda no meio da favela e no final, não vou explicar aqui também não, mas é extremamente caricato, que mostra como assim, a gente tem um ditador que é extremamente incompetente e heróis que teoricamente salvariam, né, o país dessa ditadura, que são extremamente também paspalhos, que são também incapazes, né, de fazer isso. Então você tem uma crítica social muito pesada, apesar do lado cômico, que era característica, inclusive, né,
essa questão da ironia dentro do cinema marginal. Eu costumo dizer que o cinema marginal pega aquilo que o cinema novo estava fazendo lá no início, e aprofunda, sabe, de forma visceral, e fala assim, o que vocês estão fazendo é pouco, a gente quer falar, a gente não tem medo. Nesse filme, inclusive, o Hitler do terceiro mundo, né, que é uma alusão, inclusive, terceiro Reich, que é terceiro mundo, né, tenta mostrar que esse ditador, inclusive, ele está ligado aos interesses imperialistas americanos. Como é que você vai falar isso lá na década de 70? No ápice do governo Médici, por exemplo, aqui no Brasil, com apoio total dos Estados Unidos. Então, é uma crítica ferrenha à ditadura militar brasileira. Bom, gente, eu usei esses exemplos aqui para vocês, mas existem vários outros filmes, várias outras obras cinematográficas. É bom a gente sempre ficar de olho, sempre procurar. Os títulos que eu falei aqui vocês conseguem achar aí na internet para assistir. Eu acho interessante ver. Não se preocupem, porque a gente está muito acostumado com narrativa, com estética hollywoodiana. E aí você precisa cair na realidade. Acaba sendo um choque de realidade assistir essas obras, mas vale muito pela experiência, tá bom? Eu vou ficando por aqui, aí na semana que vem a gente vai falar sobre outras formas de manifestações artísticas e culturais aí durante a ditadura militar. Amo vocês de coração, grande beijo, fui!